Prefeitos aqui de diversas cidades do interior de São Paulo aceleraram a retomada das atividades e contrariaram na avaliação do Ministério Público o decreto do governador João Dória, que estipulou as regras de flexibilização da quarentena do coronavírus. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo. Tudo bem, procurador? Bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Inclusive, procurador, algumas cidades que abriram o comércio acabaram voltando atrás por causa de aumento de casos, aumento de mortes, mas em que ponto especificamente essas cidades descumpriram o que tomou de decisão o governo de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, essa reabertura, de acordo com o decreto estadual, ela envolve vários indicadores com pontuação específica, sempre por etapas, não é? Então, primeiro se liberam algumas atividades, depois vai se expandindo, e muitas dessas cidades, ainda algumas delas na fase inicial do isolamento, sem que pudessem flexibilizar qualquer tipo de atividade, se adiantaram e flexibilizaram. Outras foram além daquilo que podiam, como, por exemplo, abrindo salões de cabeleireiros e comércios, enfim, há um escalonamento imposto pelo decreto estadual e para o Ministério Público, nós trabalhamos aqui com dois parâmetros que são fundamentais. Um deles é a lei, é o sistema legal, e o Supremo Tribunal Federal disse nesse aspecto que deve sempre valer o decreto estadual, e o outro são as indicações do nosso gabinete de crise, composto por médicos que indicam ainda o maior isolamento possível. Daí porque entramos com as ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, e inúmeras ações civis públicas aí pelo Estado. Agora, o que o Ministério Público pode fazer para contornar esse desrespeito? Bom, nós sempre recomendamos, e os promotores de justiça assim têm agido nos 4 cantos do Estado, primeiro, uma recomendação ao prefeito: olha, temos que obedecer o decreto estadual, a cidade está no nível laranja, no nível vermelho, no nível amarelo, enfim, não é? Se o decreto se a recomendação não é observada, aí existem duas hipóteses: ou o promotor de justiça ajuiza já uma ação civil pública na comarca, ou ele representa o procurador-geral, e a partir daí nós aqui ajuizamos uma ação direta de inconstitucionalidade do decreto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, os nossos comentaristas fazem as perguntas. Agora, Rodrigo Constantino, procurador aqui do Estado de São Paulo. Bom dia, procurador. Eu queria só entender a lógica, porque são duas questões que eu trago, né? Primeiro, a União não pode decretar, porque o Supremo decidiu que cabem aos estados e municípios. Ao mesmo tempo, os municípios também não podem, porque o Estado é que teria mais poder. Então, a primeira coisa que eu queria entender é qual é a lógica disso. A segunda é a seguinte: qual é o critério? Porque cada um fala em nome da ciência, mas a OMS já diz uma coisa diferente a cada dia. Agora diz que os assintomáticos podem não transmitir tanto, é raro. Então, como é que fica? Nós não estamos vivendo uma espécie de tecnocracia autoritária que acaba, de alguma maneira, usurpando o poder do cidadão, aquele que está mais perto ali do dia a dia, que seria, no caso, os municípios? Olha, bom dia, eu vou discordar de você. Eu acho que não é autoritarismo, não. Eu acho que a Constituição, só existe uma autoridade que não pode ser desobedecida neste país, que é a Constituição Federal, não é? E a Constituição Federal, ela está estabelecida no Pacto da Federação dos Estados. Portanto, essa é a razão pela qual os estados que devem impor suas políticas em termos de saúde em todo o Brasil. Sob pena, inclusive, de piorar a situação do Brasil, que já é um dos piores em termos de pandemia no mundo hoje, com muitos já batendo recordes e recordes de mortes e contaminações. Então, sobre o aspecto jurídico, a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ela, na verdade, ela consagra o que diz a Constituição, que é o pacto federativo. Daí a razão dos estados, de fato, terem essa primazia. Por outro lado, eu não vejo nenhuma controvérsia no mundo científico, a não ser um ou outro que me parece um pouco mais fora da curva,
no sentido de que as medidas que estão sendo tomadas pelos estados, na sua grande maioria, são as mais indicadas, ou seja, não há saída para a pandemia, e assim foi no mundo todo, a não ser o isolamento social, não é? Sem sombra de dúvida, com um custo econômico muito importante para todos nós, para toda a sociedade, que tem que ser revisto, e aí entra uma parte importante do governo federal, por que não é? Mas, de fato, eu discordo de você nessa questão, até porque a OMS sempre tem sido coerente nesse aspecto, no sentido de que o isolamento é a melhor solução. E, aos poucos, nós vamos ter que ir voltando, até porque o que importa, todos nós sabemos, é não colapsar o sistema de saúde, não colapsar as nossas UTIs, para que a gente não tenha que escolher quem vai viver, quem vai morrer. Isso no Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ainda não aconteceu, e nós estaremos aqui lutando para que isso não aconteça. Augusto Nunes. Procurador, com todo respeito pelo senhor e pelo Ministério Público, vou fazer algumas ponderações aí que amparam a minha discordância. Minas está mostrando como sair da pandemia com sucesso. Acabei de citar os números. Minas tem um número de óbitos baixíssimo, a ocupação dos leitos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI também é bastante baixa, e o governador de Minas, que está servindo de modelo agora para outros, como do Rio Grande do Sul, ele disse que o segredo desse sucesso é entregar a decisão aos prefeitos, porque ninguém conhece uma cidade melhor que o seu prefeito. E, sobretudo, no ano eleitoral, o prefeito não vai fazer uma besteira populista, não. Ele vai tomar muito cuidado, porque se começar a morrer gente, a situação dele piora muito. Agora, se em Minas deu certo, por que São Paulo vai achar que o governador pode conhecer uma cidade mais que quem administra a cidade? E mais, segundo o prefeito de Marília, quarentena não é vacina. Então, só se for decretada a quarentena eterna, para que para que a pandemia não avance. Augusto, bom dia. Você respeita muito o Ministério Público, você tem o Ministério Público na família, nós sabemos, né? Mas, Augusto, para quem não sabe, o Augusto é irmão de um grande promotor de justiça, né? O nosso falecido amigo Flávio. Mas eu respeito cada decisão. O fato é que a pandemia, esse vírus, ele ainda é desconhecido para muitos. E ele tem efeitos diversos nas mais diversas regiões do país. Eu vou concordar com você que em Minas pode ter dado certo em um aspecto, como me parece também em Santa Catarina, algo diferente. Mas você há de convir comigo que a população de Minas e a população, por exemplo, de Santa Catarina é diferente de São Paulo. Em São Paulo, nós temos, no estado de São Paulo, várias Belo Horizontes aqui. Ribeirão Preto, Bauru, Marília, são cidades maiores ou, no mínimo, do mesmo tamanho que a capital de Minas Gerais. Então, São Paulo é um estado diferente. São Paulo é um estado-país com um adensamento populacional muito grande, o que dificulta mais. Eu prefiro ficar com o entendimento do Supremo e entendo louvo as decisões em Minas, porque o que interessa é que dê certo, não é? Não existe. Eu não creio que haja um modelo ideal, né? O Brasil é um país muito complexo, com muitas diferenças. Quando você vê, por exemplo, o Amazonas, o estado do Amazonas, não é? Era um estado completamente diferente do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, cada estado tem que ter, talvez, uma solução, e cada governador deve olhar da melhor maneira pelo seu estado, não é? Agora, aqui em São Paulo, com vários municípios muito próximos dos outros, uns próximos dos outros, com adensamento populacional, por exemplo, ali você conhece Araraquara, que é perto de Itápolis, quase junto. Quer dizer, se você abre Itápolis e não abre Araraquara, há de fato uma contaminação. É a questão que envolve, por exemplo, a região metropolitana aqui. Quando você mexe com a capital e não mexe com Santo André, São Bernardo, é a mesma coisa, ou seja, são regiões metropolitanas. Então, as soluções de fato são diversas. O Ministério Público, enfim, eu tenho procurado trabalhar, nós temos procurado trabalhar aqui em São Paulo com coerência, procurando sempre levar em conta o aspecto jurídico,
mas também o que nos indica o nosso gabinete de crise aqui, composto por pelo menos 6, 7 médicos renomados aqui do estado de São Paulo. Pois é, só para fechar, procurador, isso que eu ia perguntar, de que forma o Ministério Público vem tendo informações da área médica também? Pois é, logo que nós tomamos posse, no dia 17 de abril, já constituímos um corpo médico com 6 médicos cardiologistas, sanitaristas, epidemiologistas, enfim, de todas as áreas médicas, e temos tido reuniões constantes com esses médicos, semanais, 1, 2 vezes por semana, nas mais variadas áreas de atuação do Ministério Público. Então, nós editamos inúmeros enunciados para tentar orientar os promotores de justiça e manter uma maior unidade na atuação do Ministério Público, dada a nossa estrutura de independência funcional. E com esse corpo médico, nós conseguimos, de fato, no estado de São Paulo, um Ministério Público mais coeso e com entendimento mais unificado, o que permitiu uma boa atuação da nossa instituição, aí com algumas vitórias importantes nesses tempos de pandemia. É educação, é saúde, é meio ambiente, é habitação e urbanismo, é área criminal, as execuções penais tão importantes, enunciados que nos orientam e procuram estabelecer um diálogo mais produtivo, inclusive com as autoridades dos executivos municipal e estadual. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, bom trabalho. Muito obrigado, um bom dia a vocês, um bom dia aos ouvintes da Jovem Pan.